Olá pessoal, estamos de volta agora para a segunda parte do nosso vídeo sobre sexualidade infantil. Não esquecendo que a primeira parte nós tratamos das questões mais teóricas e agora nós vamos para as questões mais práticas, especialmente entendendo as fases de desenvolvimento que são fundamentais para adotarmos as nossas posturas e compreendermos bem o desenvolvimento da criança. Ok? Espero que gostem. Vamos lá! Primeira parte, e mais importante de tudo, é entender as fases de desenvolvimento da sexualidade infantil. E nós vamos pegar os estudos do Sigmund Freud como base do que nós estamos trabalhando. Que fique muito claro para nós a importância dessas fases. Conhecer o comportamento que a criança expressa em cada uma delas é de excepcional importância. Então vamos ver aqui, primeira parte aqui, nós estamos vendo a fase oral, que começa de 0 a 2 anos. O que é a fase oral? Lembrando que o contato da criança com o mundo tem que ter prazer, e isso está relacionado com a sexualidade. 0 a 2 anos, a criança entra numa fase em que o contato dela com o mundo é todinho via oral, pela boca. Começa na amamentação, e por isso a importância de que assim que o bebê nasce, vir para o contato do colo da mãe e a amamentação. Essa região vai trazer o prazer do contato, da chegada, né? E aí vai pelo tempo de desenvolvimento. A gente lembra muito bem que todos os bebês pegam todos os brinquedinhos e põem na boca, parece que tem uma necessidade de sentir sabor, né? Mas não é o sabor, é o contato com a região da boca. É muito importante observar isso com plena satisfação, e às vezes a gente vê a criança que chupa o dedinho, a criança que precisa da chupeta para se acalmar. O acalmar é exatamente a confirmação de que a sexualidade, a sensação de prazer, de estar de bem com o mundo na fase oral de 0 a 2 anos ocorre pela boca, certo? Segunda fase aqui, fase anal, de 2 a 4 anos. Essa fase coincide com o desfraldamento, a fase em que nós vamos tirar a fraldinha, do famoso treino de piniquinho. Que fique claro também, é diferente o desenvolvimento da criança para o menino e para a menina nessa fase. Desfraldar tem tudo a ver com uma questão neurológica. Tem que estar pronto, porque envolve um controle de esfíncter. Não é só um comportamento a ser aprendido, tá? Ela tem que estar pronta. É a mesma coisa que falar, é a mesma coisa que andar. Tudo tem o seu tempo certo, em que o cérebro esteja pronto para desempenhar aquele comportamento. Não adianta querer treinar a criança com 1 ano e 6 meses. Ela não está pronta, vai gerar um estresse violento, tensões, brigas, né? E às vezes até agressões. Tem mamãe e papai que gosta de dar seu tapinha nessa hora, não é saudável. Lembre-se que as tensões nessa fase de idade podem gerar insegurança e uma rejeição do próprio corpo. Isso é importante vocês saberem. Às vezes, nessa fase aí, de 2 a 4 anos, a tensão é tanta que a criança rejeita o próprio corpo. Então, ela segura o cocô, segura o xixi, para não ter a reação agressiva dos pais. E aí começa todo um ar de insegurança, porque o corpo pede, é orgânico, é fisiológico, né? Então, ela vai fazer o xixi, ela vai fazer o cocô, mas ela só vai ter controle sobre o esfíncter na hora que ela estiver pronta neurologicamente, o que ocorre por volta dos 2 anos de idade.
Normalmente a menina pode ser treinada aos 2 anos porque ela tem um desenvolvimento um pouquinho mais rápido. E o menino, 2 anos e meio, 3 anos, por aí. Em 2 anos e 3 meses vocês já podem começar a treinar com segurança, certo? O treino específico do piniquinho eu não vou falar aqui agora, não é o nosso tema, mas a gente pode voltar a falar sobre isso, se vocês decidirem, põe aí nos comentários que a gente volta a tocar nesse assunto no futuro, ok? Bom, a fase fálica, que é a que vem em seguida, é uma fase que costuma deixar os pais numa situação de tensão bastante forte, porque aparece a masturbação. Até o apetite da criança cai nessa faixa de idade. É normal. E a masturbação não tem a mesma intenção do adulto. Ela é pura exploração do prazer que o toque traz. Ela está conhecendo o seu corpo. Então, por volta dos 5 anos, ela também começa a perceber a diferença dos corpos e começam as brincadeiras sexuais. Ela começa a ver que alguma coisa em mim é diferente do outro. Se eu sou menininha, quando eu tenho uma coleguinha, eu vejo que ela também é igual a mim. E um coleguinha é diferente de mim. Então, é a época de muita pergunta, é curiosidade acima de tudo. Certo? Não pode se punir a masturbação nessa faixa. Não pode. O segredo aí é distrair a criança. Até vou dar uma dica importante que depois a gente vai aprofundar, tá? Se você não cria situação de tensão, essa fase passa mais rápido. No final do nosso vídeo eu vou entrar em mais detalhes sobre essa masturbação e como lidar especificamente diante do comportamento ocorrendo, tá bom? A fase da latência já sai da nossa base desse vídeo, que é de 0 a 6 anos, mas para vocês entenderem, é um preparo, né? É uma fase mesmo de latência, fica tudo meio parado, porque a criança está em transição para a puberdade, vão começar os hormônios a serem trabalhados, serem apresentados, então é uma transição, vai até 11 anos. E depois entra a fase genital, que é dos 11 anos em diante. Aí entra em seguida o processo da adolescência propriamente dito, certo? Essas são as fases de desenvolvimento, segundo Sigmund Freud, que pais e escola devem conhecer para poderem sempre ter atitudes adequadas diante do desenvolvimento sexual da criança, ok? Vou passar para vocês agora um vídeo. Tá aí na tela o link do YouTube onde está esse vídeo. É muito interessante, vocês vão gostar de assistir, eu tenho certeza, e mostra com muita clareza o quanto nós ficamos perturbados diante das perguntas das crianças que vão ocorrer ali de 4 a 6 anos de idade, certo? 7 aninhos, mas é mais de 4 a 6, e o quanto a gente erra na resposta, certo? É importante mesmo. Assistam, em seguida nós voltamos. Spinach, 3 eggs, 2 large aubergines, 6 small courgettes, and fontina cheese. Mummy? Yes, darling. What's virgin mean? Sorry, darling? What does virgin mean? Girls and boys, I mean grown-ups, bodies are different, but they're made to fit together in a very clever way. Like a jigsaw. Like the jigsaw's grandpa does? Yes. I mean, no. When a mummy and a daddy love each other a lot, then sometimes they like to show each other just how much they love each other. Does Daddy give Mummy a present? Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing, and so has Mummy. And when Mummy and Daddy want to make something very special, to make a baby,
then Daddy takes his special thing and puts it in Mummy's special place. Winchester? No. The shoe shop? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Makes Daddy feel happy as well. And eventually, after a while, or sometimes quite quickly, Daddy gets so happy. There's a sort of whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's egg. And that's called making love. Anyway, until you do it for the first time, you're, well, a virgin. I think that just about covers it. So, what's extra virgin mean? Agora que vocês assistiram o vídeo e viram a situação dessa mãe diante de uma pergunta que na verdade não tinha nada a ver com sexo, nós vamos começar a entender os pontos que a gente precisa atentar. O primeiro ponto a ser atentado, gente, nós temos dúvidas, nós temos inseguranças. E como é que a gente responde para uma criança cobertos de insegurança, cobertos de medo? Então, ajuste primeiro. Se a criança fizer uma pergunta que você se vê perturbada, fala para a criança, espera aí um pouquinho, já a mamãe vai te responder. Sai um pouquinho, respira, organiza as ideias e volta, mas volta, tá? Nunca deixe uma pergunta da criança suspensa, sem resposta, sem que as coisas tenham definições. E as respostas têm que ser simples e claras, é aqui embaixo, esse último item aqui. Por quê? Porque se a pergunta é X, a resposta tem que ser X. Não tem que ficar explorando o assunto, dando voltas, não. Simples, clara e objetiva, certo? Então, um exemplo para tentar ajudar vocês. Diante dessa questão da camisinha, por exemplo. O que é camisinha? Primeiro você contextualiza. Onde você viu isso? Tinha uma loja vendendo camisinha, né? E pode ser um tecido. Então tá bom, vamos mostrar que a camisinha é o diminutivo de camisa. Mas, se a criança fala assim, não, eu vi que é importante usar camisinha no carnaval, por exemplo, né? Então tá, camisinha é um objeto de borracha que o papai e os homens costumam usar para dois motivos. Eles usam no pipi ou pênis, que é o mais adequado falar corretamente, para evitar doenças ou quando também não é hora de esperar ter um filhinho. Veste no pipi. Pronto. Às vezes isso é suficiente. Se a criança emenda com outra pergunta, você responde na dimensão da pergunta feita. Normalmente, ao responder, ao ter a atitude de uma resposta verdadeira e clara, a criança já se sente segura e às vezes satisfaz e volta a ter essa pergunta mais para frente, quando ela já tiver um teor um pouquinho mais compreensível. Então, 6 aninhos, 5 aninhos, ela só quer entender que existe mesmo um objeto com o nome de camisinha. Mas ela ainda não vai atentar para isso como um anticonceptivo, não é? Ela vai ver alguma coisa, simplesmente pergunta e resposta. Aí, lá nos 11 anos, 12 anos, essa pergunta deverá vir com outro contexto. E a resposta deverá também ter o contexto correspondente. Esse item aqui, nos colocarmos no lugar da criança, lembrando de nós mesmos, claro que a gente não vai lembrar exatamente a pergunta ou a resposta, mas a gente lembra tensões, certo? O quanto deve ser difícil quando a gente já tem a percepção de que é um assunto que gera tensão, perguntar. Por exemplo, mamãe está grávida, né? O que é gravidez?
Por que a barriga da mamãe cresce? Onde fica o bebê lá dentro? Como que ele entrou? Né? E se a criança percebe que existe um constrangimento qualquer por parte dos pais na hora de responder, já vai ser difícil e constrangedor para ela perguntar, tem algo no ar, né? Então é muito importante a naturalidade para responder. Nada de sentar, vem aqui então que eu vou te explicar. Não, a pergunta está sendo feita ali de uma forma tranquila, responde da mesma forma, continue fazendo o que você está fazendo, responda como se ela perguntasse, que barulho é esse? É um passarinho que está cantando. Certo? Tranquila, isso é muito importante. Respira, organiza e fala. Eu sei que existem tabus que a gente vai criando e ficando cada vez mais angustiado diante do que a mídia informa e o que a gente tem para trabalhar. Assistindo novelas, por exemplo, muitas vezes existem cenas que as crianças querem saber o que está acontecendo. Responde, não tenha medo, aproveite o contexto da novela e ponha num contexto de realidade, certo? Então, por exemplo, aparece um casal se beijando e já providenciando preliminares de um ato sexual. O que eles estão fazendo, mamãe? Eles estão namorando. Eles estão trocando beijo, trocando carinho. Não precisa falar por que eles vão fazer uma relação sexual. E relação sexual é isso assim. Não precisa chegar nessa dinâmica. Mas aproveite, sabe? E quando for algo exagerado, mencione. Nossa, como isso aí está exagerado. Não é bem assim que acontece na vida real, não. Sabe? Para a criança já ir dinamizando os limites das coisas. Certo? Bom, aqui também é importante saber que é um processo de vida inteira, né? Quando crianças, nós temos nossas questões sexuais, adolescentes, nossas questões, jovens, nossas questões, adultos, nossas questões. E numa vida de comunhão que a gente tenha um companheiro conosco, teremos nossas questões também. É pela vida toda. A velhice traz questões sexuais, né? Então, estudar sexualidade, compreender o nosso corpo, nossas reações, faz parte do nosso desenvolvimento pela vida toda. Você acabou de assistir a segunda parte do nosso vídeo sobre sexualidade infantil. Espero que tenha gostado. Agora, partam para a terceira parte, onde você vai ver temas dos mais difíceis na área da educação sexual. Como lidar com abuso sexual, como perceber que uma criança está sendo abusada, o convívio na cama dos pais, como que isso funciona, como deve ser visto, a questão da masturbação, a homossexualidade, temas daqueles que a gente precisa orientação mesmo. Lembrando sempre que se precisar, eu estou aqui, no que eu puder ajudar. Gratidão pelo apoio.